Virando Amigo, orgulhosamente apresenta... Questão Unifesp. Uma amostra de gás ideal pode ser levada do estado inicial A para o estado final C segundo transformação ABC ou segundo transformação ADC, indicadas no diagrama PV. Sabe-se que a temperatura dessa amostra gasosa no estado A é TA igual a 450 Kelvin e a transformação AD é isotérmica e que, na transformação BC, o gás recebeu 1.250 joules de calor de uma fonte externa. Calcule para essa amostra de gás a temperatura em Kelvin no estado C e a variação de energia interna em joules. Na transformação AD, eu quero calcular a temperatura em C. Então, a equação geral dos gases é P, V é igual a nRT. Então, se eu estou dizendo que é uma amostra de gás ideal, a massa do gás não vai mudar, então o número de mol não muda, o R também não. Então, esses dois itens serão constantes. Então, quer dizer que P, V sobre T vai ser o quê? Vai ser igual a N vezes R, que vai ser uma constante. Então, veja bem, eu tenho a temperatura no estado A e eu quero achar a temperatura no estado C. Então, ó, PA, VA sobre TA é igual PC, VC, TC. Só isso. Observação. A pressão pode ser qualquer unidade, desde que eu tenha a mesma unidade de pressão dos dois lados. O volume pode ser qualquer unidade, mesmo desde que o outro lado seja da mesma unidade, mas a temperatura tem que ser uma temperatura absoluta em Kelvin. Olhando o ponto A, a pressão do ponto A é 3, vezes o volume do ponto A também é 3, dividido pela temperatura absoluta de A, que foi dado no enunciado, que é 450. Olhando o ponto C, a pressão no ponto C é 2, o volume do ponto C é 8, dividido pela temperatura absoluta do ponto C. Abrindo parênteses, a pressão no ponto A não é 3, não é? É 3 vezes 10 à quinta. O volume do ponto C não é 8, é 8 vezes 10 a menos 3. Mas esses expoentes aqui vão ser cortados, que eu vou colocá-los dos dois lados, então não levei isso em consideração, ok? Então ficou TC é igual 2 vezes 8, 16, vezes 450, dividido 3 vezes 3 é 9. A temperatura absoluta do ponto C, 800 Kelvin. Quero a variação da energia interna em joules na transformação AD. Nós podemos observar que AD é isotérmica. Quer dizer que não há variação de temperatura quando eu vou de A a D. Então, a transformação de AD é isotérmica. Quer dizer que a variação da energia interna vai ser zero. Ou seja, toda a energia que eu recebi sob forma de calor,
eu vou utilizar para empurrar o êmbolo. Agora vamos calcular a variação da energia interna na transformação BC. Então, essa é a região que eu quero calcular a variação da energia interna, não é? Quando eu estou calculando a variação da energia interna, estou falando da primeira lei da termodinâmica. Eu tenho gás confinado em um recipiente. A velocidade média das moléculas do gás corresponde à temperatura. Se aumentar a temperatura, aumenta a energia interna. Se diminuir a temperatura, diminui a energia interna. Então é o seguinte, primeira lei da termodinâmica, Q é igual a ΔU mais o trabalho. O Q é uma energia que eu recebo, que eu chamo de calor. Primeira lei da termodinâmica é conservação de energia. Então, posso receber ou perder essa energia. No caso, eu estou recebendo. Então, meu Q é positivo, que é 1.250 joules, que eu estou jogando no sistema sob forma de calor. Essa energia que eu jogo no sistema, ela pode ser aproveitada aumentando a energia interna, variando a temperatura, não é? Ou fazendo um trabalho de empurrar o êmbolo, que é isso aqui. É como se fosse uma seringa, e quando eu empurro o êmbolo aumentando o volume, o trabalho é positivo. A gente pode observar que de B para C o volume aumentou. Então eu tenho certeza que eu tenho um trabalho, né? E qual que foi esse trabalho? O trabalho pode ser calculado como P que multiplica ΔV. Só que essa fórmula é restritiva, porque eu só posso usar essa fórmula se eu tiver em uma transformação isobárica. O que significa dizer isobárica? É quando a pressão ela é constante. Eu posso observar que de B para C a minha pressão foi diminuindo, ó. A minha pressão inicial é 3 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado e foi diminuindo. Então, se eu não posso usar a fórmula para calcular esse trabalho, como é que eu vou trabalhar, não é? Como é que eu vou calcular? Bem, fácil. O trabalho vai ser igual à área do gráfico. Eu vou dividir esse gráfico em duas figuras geométricas ou em um trapézio. Eu posso dividir aqui, ó, em um retângulo, que chamei de 1, e um triângulo, que eu chamei de 2. Então, o trabalho vai ser área 1 mais a área 2. A área 1 é um retângulo, então é base vezes altura. 8 menos 4,5 vezes 10 a menos 3 vezes a altura, que é essa alturinha aqui, que é 2 vezes 10 a quinta. Aqui eu tenho a área 1 mais a área 2. A base continua sendo 8 menos 4,5, que multiplica 10 a terceira. A altura vai ser, vezes a altura vai ser 3 menos 2, 1, vezes 10 a quinta, dividido por 2, por se tratar de um triângulo. Então aqui eu encontrei a área 2.
Meu trabalho será 8 menos 4,5, 3,5. 3,5 vezes 2, 7. Vezes 10 a terceira, a menos 3. Esse menos ficou confuso aqui, ó. É menos 3 e aqui também é menos 3, ó. Vezes 10 a menos 3, vezes 10 a mais 5. Então, vezes 10 a segunda, mais a área do triângulo. 8 menos 4,5, 13,5. 13,5 dividido por 2, 1,75 vezes 10 a segunda. O trabalho vai ser de 8,75 vezes 10 a segunda joules. 8,75 vezes 10 a segunda é a mesma coisa do dizer 875 joules. A quantidade de calor recebida foi de 1.250 joules. Eu já havia dito que a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia, que a quantidade de calor que eu recebi, que no caso é 1.250 joules, vai ser convertida em energia interna e também em trabalho, ou em um em outro apenas. Bem, se eu recebi 1.250 joules de energia sob forma de calor e eu utilizei uma energia de 875 joules para que eu realizasse um trabalho, quer dizer que eu tenho energia sobrando que vai ser utilizada para variar a energia interna. Então, 1.250 é igual à variação da energia interna mais 875. Então, a variação da energia interna é 1.250 menos 875. A variação da energia interna 375 joules positivo. Isso quer dizer que a temperatura do gás aumentou. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.